Sobre o Kudê, Léo e Nath, pra gente fechar antes do intervalo rapidamente, ele, evidentemente, ele tem alguns pontos de muitas críticas, né? Antes ele era criticado porque mexia muito no time, ele começou a dar uma sequência, em meio a isso o time também começou a jogar melhor, não sei se uma coisa tem relação com a outra, direta relação ou total relação, e aí as críticas voltaram a ser intensificadas por conta do que foi feito no meio de semana. Mas, Léo, eu considero um trabalho mais elogiável do que criticável no momento. O HG foi muito feliz quando ele colocou o Kudê criou 2 situações difíceis no Atlético, mas criadas por ele. Não foram nem... As coisas não aconteceram por causa do time dele, criadas por ele. Foi aquela entrevista coletiva após o jogo do Libertad, que criou um problema dentro do clube com boa parte da torcida, e que depois que isso parecia contornado, inclusive contornado com os jogadores, né? Porque... Pô, gente, você tem que levar muito a sério o que o Hulk fala, né? O Kudê é comandante do Atlético, mas o Hulk é o dono do time, né? O Hulk é talvez o maior jogador da história do Atlético, ou dos maiores. Então, quando o Hulk fala, acho que a gente devia ter mais sequência, uma formação de outro jeito e tal, e ele expõe isso, é lógico que o treinador, se o Kudê for um pouco esperto, ele vai, peraí, não vai entrar em rota de colisão com o Hulk. Tanto que foi super legal, o Hulk fez o gol, foi lá abraçar o Kudê. Né? O Hulk tem todo o direito de pensar futebol de uma maneira diferente do treinador, e o treinador tem todo o direito de mandar o Hulk fazer, porque ele é o treinador. Ponto. Eu acho que a escalação de quarta-feira, Cirilo, onde o Kudê, visivelmente, ele não mensurou o tamanho do risco que ele ia correr com aquilo. Ele apostou alto em poupar 5 jogadores num jogo contra uma equipe que é bem inferior ao Atlético. O Corinthians é inferior ao Atlético. Só que o clube Corinthians é do tamanho do Atlético. O Corinthians jogando na Arena Corinthians, com a torcida do Corinthians, e o Corinthians fez um grande jogo, pro azar do Kudê, foi o melhor jogo do Corinthians na temporada. Então, aquilo ali, esses 2 episódios causaram muito trauma. A desclassificação da Copa do Brasil, ela é um prejuízo muito grande pro Galo. E aquela entrevista coletiva que ficou durante muito tempo sendo mais debatida do que o próprio time. Mas dentro do campo, e acho que isso é uma voz quase que uníssona, ninguém questionou a permanência ou não do Kudê pelo desempenho do Atlético. E o desempenho do Atlético no Campeonato Brasileiro, o recente e o recente da Libertadores, melhorou bastante. O jogo contra o Cruzeiro não foi um grande jogo, mas ganhou o Clássico. E Clássico se ganha. Eu tenho que fazer, eu sempre disse isso, Clássico não joga, se ganha. O Atlético ganhou. Então, o Kudê merece mais elogios do que críticas ao longo do seu trabalho, mas tem 2 episódios aí que chamam muita atenção e por isso divide torcida, divide opinião na imprensa, mas não acho que ele seja um treinador ruim, pelo contrário, não acho que o trabalho dele seja ruim, e acho que quando ele conseguir equilibrar as mudanças que ele quer fazer no elenco, cuidar do lado físico, mas dar sequência aos jogadores, o Atlético vai continuar melhorando. Sua visão, Natália, as críticas, elas são de fato pontuais? Está merecendo mais elogios do que críticas? Como você percebe essa situação coletiva do Atlético, mas individual, pensando em Eduardo Kudê? Cirilo, eu acho que o trabalho do Eduardo Kudê, ele é mais de elogios do que de críticas, mas acho que todas as vezes em que ele foi questionado, em especial sobre as suas escolhas de escalação, eu também vi os questionamentos como plausíveis e como corretos, porque ele arrisca muito, ele mexe demais no time, já falei aqui em outras oportunidades, o rodízio num calendário como é o futebol brasileiro, ele não é por vezes opção, ele é necessidade, mas há uma diferença entre você mexer pontualmente no time e você mudar toda a estrutura num jogo decisivo, que vale vaga, que vale muito dinheiro para os cofres do clube. Então acho que às vezes em que ele foi questionado, estava certo ele ser questionado. E eu tenho a impressão que ele escala melhor quando ele está pressionado do que quando ele está numa boa. Mas eu espero que para terça-feira ele não invente. E o Léo falava dessa circunstância dos 2 problemas que ele criou. O problema da coletiva, ele tem origem também num rodízio mal sucedido, né? Aquele jogo contra o Libertad na Libertadores, que ele de alguma forma prioriza o Campeonato Mineiro, coloca Zarate no banco, num jogo em que já não tinha o Hulk, porque cumpria a suspensão, e era um ponto muito importante para o Atlético, porque era a estreia dentro de casa, né? Então, tudo tem origem num rodízio excessivo
que ele acaba fazendo, e ele sempre vai justificar com a parte física, mas por vezes os próprios jogadores o desmentiram, né? Falando que estava bem para ir do jogo, que foi uma escolha completamente técnica dele. Eu espero muito que ele não invente. E ele falar para mim que ele não tem um time ideal, isso não cola, Cirilo. Ele tem sim, e ele sabe. Ele pode dizer... Todo mundo tem. Ele pode dizer, Léo e Cirilo, que ele não tem 11 preferidos, que ele gosta de um grupo coeso, todo mundo no mesmo ritmo, todo mundo no mesmo tempo. Aí todo mundo fala. Isso eu concordo e todo treinador vai falar isso. Mas que ele tem um ideal na cabeça dele. E esse ideal não é só da cabeça dele, foi o que se provou no campo. O que pode acontecer é de um dia o cara não tá bem fisicamente. E aí para esse jogo esse cara vai ser preservado. Mas é evidente que alguém é melhor do que o outro, né? Ô Cirilo, se você chegar pro Cudê e falar, Cudê, tá todo mundo 100%, quem que você vai escalar? O time que ele acha que é ideal. Vai botar o Everson, o Mariano, ele tem uma ideia, ele tem um time base na cabeça dele. O Everson, o Mariano, a zaga ele mexeu, mas vinha sendo Natan e Gemerson. E o Rubens na esquerda, porque o Arana tá machucado. Batalha virou titular, o Johan, o Zarate. Pavon, Paulinho e Hulk. Esse não é o titular do Atlético? É o time titular. E uma última coisa, Nath. Se ele é muito adepto ao rodízio, para os jogadores não se lesionarem, e acho que você foi muito feliz quando disse que muitas vezes o rodízio é necessário, não é nenhuma opção, mas se você chega para um jogo de mata-mata tendo que poupar 5 jogadores, significa que o seu planejamento de rodízio não foi bem feito. E tem um outro problema. Se você teve que tirar 5 caras ao mesmo tempo, significa que o seu planejamento de rodízio não foi bem feito. Porque se você tem um grupo como o Galo tem, não é um elenco vasto, tá, mas o Atlético é um dos melhores elencos no Brasil ainda. Se você vai tirando ali 2, 3, 2 num jogo, 1 no outro, tal, você chega num jogo decisivo, você precisa tirar 5, significa que o seu planejamento de rodízio não foi bem feito. E para além disso, significa talvez que ele não soube entender as necessidades e a importância de cada jogo. Porque se você tem um jogo que vale vaga, sequência numa competição, no meio você tem um clássico, que é super importante, não o subestimando aqui de forma nenhuma, mas é um jogo, uma rodada de Brasileirão. E aí, na sequência, você tem um jogo decisivo pela Libertadores. Se ele tinha que poupar em algum momento, era ontem contra o Cruzeiro e não contra o Corinthians.